diferenciando o que é normal do que é comum. Para ilustrar essa questão, imagine o seguinte caso de uma vida normal. Um pai de família, já contagiado e contaminado por estímulos negativos, comunicados pelo mundo ao seu redor, chega a casa exausto, cansado, estressado, depois de 10 horas de trabalho. Ao passar pela sala, um dos seus filhos que está ouvindo música acena para o pai apenas com um sutil levantar de sobrancelhas e nada mais. Na mesma hora, uma voz interna, chamada voz da consciência, questiona esse pai que acabara de chegar a casa dizendo: é assim que o seu filho te recebe em casa depois de um dia inteiro de trabalho? E o pai imediatamente responde à voz com um tom de gozação: é jovem, jovens são assim mesmo, vive cada um no seu próprio mundo, isso é normal. Depois de passar pelo filho, ele vai em direção ao seu quarto e passa pela filha, que está atenta ao seu celular e não o cumprimenta. E novamente a voz interrompe seu caminhar e pergunta: e sua filha, que já não é mais tão jovem assim, não vai te cumprimentar com uma palavra ou um abraço? E novamente ele responde: é, filhos são assim mesmo, cada um no seu mundo, isso é normal. Então, no corredor da casa, ele finalmente tem uma conversa com alguém. Sua esposa, sem olhar para ele e sem entusiasmo nenhum, pergunta: você trouxe pão? Dessa vez, a voz fala mais forte e inquisitiva: nem a sua esposa se levanta para te recepcionar depois de um dia de trabalho? E com uma resposta pronta ele fala: são 20 anos de casamento, amigo. Você acha que as pessoas ou a esposa vão receber seus maridos na porta com um beijinho, dizendo eu te amo depois de anos de casados? A vida é assim mesmo, isso é normal. Ao passar por toda a sua família, ele vai tomar banho. Ao sair do banho, ele se dirige para a cozinha, tira seu prato do forno, senta-se sozinho à mesa e começa a sua refeição silenciosa, se não fosse pelo barulho dos carros que vêm da janela. Novamente a voz diz: você vai jantar só? Toda a sua família em casa e você vai jantar sozinho? Ele novamente responde: cada um tem sua vida, seus afazeres, você sabe que é assim mesmo. As famílias hoje em dia são assim, isso é normal. Ao acabar o jantar, ele senta à mesa da sala e começa a separar as contas do mês que vai pagar e as que ele não vai conseguir pagar. A voz reaparece e pergunta com ar de cobrança: você vai deixar de pagar todas essas contas neste mês? E novamente, com uma resposta pré-fabricada, ele interrompe a voz e rebate dizendo: na vida que levamos hoje, atrasar uma ou outra conta é normal. Entretanto, a jornada desse pai de família não acaba por aí. Depois de separar as contas e ser pagas e as que não serão pagas, ele vai para seu quarto, deita-se na cama, liga a TV, assiste um filme de ação só para relaxar, enquanto sua esposa está vidrada em uma rede social. Agora, em tom de desespero, a voz questiona: você não vai conversar sobre o seu dia com sua esposa, fazer carinho nela ou fazer amor? E de forma ríspida, o homem responde à voz que questiona toda a sua vida: você não percebe que temos 20 anos de casados, que isso é assim mesmo? Todo mundo vive assim, e pela milésima vez, isso é normal. A minha esposa gosta de rede social e eu gosto de filmes de ação e pronto. Passada 1 hora, o filme de ação se transformou em um filme de pornografia. A esposa já está dormindo e ele, mesmo exausto, não sente sono, tenta dormir, mas não consegue. Desliga a TV e permanece com os olhos abertos. Sem conseguir relaxar, a alternativa é tomar um remédio para dormir. Ele toma um comprimido que não faz efeito. Depois de tomar o segundo comprimido, a voz já cansada do seu dono e desse estilo de vida, pergunta mais uma vez: vai tomar 2 comprimidos para dormir? E também cansado de ter sua vida confrontada por essa voz que não lhe dá trégua, ele responde pesadamente: quem não toma remédio para dormir? Hoje em dia todo mundo toma remédio, isso é normal. Então,
1 hora depois de tomar o segundo comprimido, o sono vem. Um sono superficial, respiração pesada e uma apneia noturna assustadora. O celular desperta indicando 6h30 da manhã. Ele levanta cansado, atrasado para ir para o trabalho e sai apressado sem se despedir dos filhos e da esposa. E a voz não perdoa e pergunta: "Você não vai sair sem se despedir dos seus filhos e da sua esposa, vai?" Ao que ele responde rispidamente: "Você não vê que eu estou atrasado, que não tenho tempo para isso? No mundo corrido, ninguém tem tempo para essas besteiras. É assim mesmo. Isso é normal." E antes de chegar ao trabalho, ele já discutiu 2 vezes no trânsito, sem contar os sinais obscenos que fez para o outro motorista que tomou sua frente. Desta vez, a voz da consciência se calou. Não perguntou e nem questionou. Apenas deixou ele seguir o seu caminho de todos os dias. A voz da consciência se calou, foi vencida. E no lugar dela surge uma voz nova. Uma voz que faz piada com a própria desgraça. Uma voz negativa, irônica e justificadora. Ao chegar ao seu trabalho, estressado e zangado, ele parou à porta, suspirou, respirou fundo e de cabeça baixa entrou. Entrou sem falar com ninguém, sem olhar para ninguém, sem cumprimentar seus colegas e foi direto para sua sala. Afinal, ele ia passar ali as próximas 10 horas fazendo o que não queria fazer, com as pessoas com quem não gostaria de estar e recebendo bem menos do que se achava merecedor. E antes que a voz da consciência o trouxesse para a sua dura realidade, numa tentativa de acordá-lo para as boas possibilidades da vida, veio a voz pessimista e negativa do senso comum. E de forma irônica e acusadora a voz disse: "Isso é normal. Quem é que gosta do seu trabalho? A vida é assim mesmo. Tem de aguentar essa droga de trabalho chato enquanto não aparece nada melhor. Família para sustentar e contas a pagar. Isso é normal." Agora era uma voz negativa, pessimista que falava, e tudo o que ela fazia era dizer que aquilo tudo era normal. Ao final do expediente, no começo da noite, esse homem entra no seu carro, pega os mesmos engarrafamentos e chega à sua casa. Ali, parado diante da porta, olha para baixo, respira fundo e entra. E como quem assiste ao mesmo filme, o filme se repete mais uma vez. Mais um dia em que aquele homem vive a própria e triste rotina. Um homem que na verdade não está vivendo, e sim sobrevivendo à própria vida, agindo muito mais como coadjuvante do que como autor da história da sua vida, e por isso aceitando qualquer papel disponível. Você conhece alguém que de alguma maneira ou outra tem a vida parecida com esse homem? Você conhece alguém que vive uma vida precária ou limitada e talvez nem se dê conta disso? Você conhece alguém cuja voz da consciência fala, grita, adverte, aconselha e implora por mudanças até ao ponto de se calar? Uma coisa é certa e eu posso lhe garantir: nada disso é normal. Não podemos confundir o que é normal com o que é comum. Falar com a esposa friamente pode ser comum, mas não é normal. Tomar remédio para dormir pode ser comum, mas não é normal. Não haver conversa em casa pode ser comum em muitos lares, mas de jeito nenhum isso é normal. Estar acima do peso é comum, mas não pode ser normal. As pessoas estão confundindo e transformando o que é comum em normal. Não se deixe levar pelo mundo ao seu redor e o que ele te comunica. Não acredite que limitação é normal. Não acredite que solidão é normal. Não acredite que tristeza é normal. Tudo isso pode ser comum e corriqueiro na vida de
muitas pessoas que permitiram, por ação ou por omissão, contaminar-se e cair na zona de conforto dessa normalidade. No entanto, lembre-se das palavras de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: "Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância." E o autor do livro O Poder da Ação, Paulo Vieira, diz o seguinte: qualquer coisa diferente de abundância na sua vida é disfunção, e toda disfunção deve e merece ser tratada. A experiência de vida e os resultados das outras pessoas pertencem a elas. Não é a sua experiência de vida, muito menos a sua realidade. Seus resultados é você quem vai produzir. Não é porque muitas pessoas vivem de determinada maneira que você também tem de viver assim. Você é dono da sua vida e deve viver de acordo com aquilo que acredita ser o melhor para você, e não da maneira que parece ser comum às outras pessoas. Tenha uma vida melhor. Tenha uma vida abundante, abundante de amor, de diálogo, de carinho, de resultados, de transformações. Essa é a vida que você merece e vai ter a partir de hoje.